pessoal! Tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na plataforma Gonçalves Dias que temos muito conteúdos para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre as tipologias textuais no Enem. Você pode dar uma passadinha lá na plataforma, que tem outras aulas também tratando sobre os gêneros textuais e essa diferença entre os gêneros e as tipologias textuais. Quando nós falamos de gêneros textuais, nós estamos falando de situações sociocomunicativas. São situações que estão relacionadas ao nosso cotidiano. Todos aqueles portadores de texto que fazem parte do nosso dia a dia. E quando nós falamos de tipologias textuais, são categorias fixas. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho dessas tipologias e também algumas questões do Enem. Vamos começar fazendo um resumo, porque nós já tivemos uma aula sobre tipologia, e logo em seguida vamos ver como esse conteúdo é cobrado no Enem. Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Os tipos textuais. Nós temos 5 tipos textuais. E quais são eles? O narrativo, o descritivo, o dissertativo argumentativo, o expositivo e o injuntivo. Cada um tem características fixas, características que são pré-estabelecidas. E dentro desses tipos textuais são inseridos o quê? Os gêneros textuais. Por exemplo, no narrativo, o texto conta uma história, seja ela real ou fictícia. Então, na tipologia narrativa, nós temos o quê? O enredo, os personagens, o ambiente, o espaço, o tempo, o narrador. E quais são os gêneros textuais que fazem parte do tipo narrativo? Nós temos o conto, as narrativas de aventura, a novela, uma infinidade de gêneros que estão dentro dessa categoria. Na tipologia descritiva, é um texto que descreve objetos, lugares e pessoas. Na verdade, o descritivo geralmente ele aparece acompanhado de um outro. Pode acontecer mais de uma tipologia textual em um único texto? Sim, a gente pode ter essa combinação. Por exemplo, eu estou com uma tipologia narrativa e dentro da tipologia narrativa eu coloco uma descrição. A descrição do personagem, a descrição de um objeto, de uma lembrança, de uma cidade. Então, a descrição ela entra nesse aspecto para fazer aquilo, transformar aquilo em algo mais real, descrevendo de uma forma mais detalhada ou de uma forma mais rápida. O dissertativo argumentativo, que é o muito utilizado, o que vocês utilizam na redação do Enem, é aquele que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Em alguns casos, propostas de solução. É o caso do tipo de texto que vocês vão utilizar no Enem. Inclusive, se você foge à tipologia que é proposta, já é um dos motivos pelo qual você vai zerar a prova de redação. Vocês sabem que no texto dissertativo, argumentativo, como o próprio nome está dizendo, dissertar. Vocês vão dissertar sobre um tema e argumentar. Vocês vão defender uma ideia, defender uma tese, sempre usando aquela estrutura, Introdução, onde você apresenta o tema, o desenvolvimento, você coloca ali as suas causas, as consequências, os seus argumentos, e a conclusão, que geralmente tem uma proposta de intervenção. O texto expositivo é aquele que tem o objetivo de apresentar um assunto ou acrescentar informações sobre determinado tema. O expositivo é muito utilizado nos livros didáticos, nos textos jornalísticos, em pesquisas, onde você apenas expõe um tema, você apenas apresenta um tema. Mas podemos ter também o expositivo argumentativo, que você apresenta o tema e também argumenta sobre ele, colocando ali um pouquinho do seu ponto de vista. E o injuntivo é aquele que instrui, recomenda e propõe algo. Na verdade, o texto injuntivo utiliza muitos verbos do imperativo. Por exemplo, uma bula de remédio, um manual de instruções. Ele vai trazer aquela sequência que nós devemos seguir. Instruções: monte, parafuse, olhe, reveja, aperte. Então, todos esses comandos utilizando os verbos no imperativo. Vamos lá, então, para as questões do Enem, Começando aqui com uma música do Cazuza, O Poeta Não Morreu.
Nunca esqueça de observar a fonte, de onde esse texto foi tirado. Se é uma música, se foi retirado de um jornal, de uma revista científica, a fonte diz muito sobre esse texto. Então, nunca esqueça de analisar também a fonte. No caso aqui pela fonte, a gente já sabe que vai se tratar de uma música. No caso, do Cazuza. Diz assim, Blues da Piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Então, vamos agora para o comando da questão. Nós já lemos a letra, né? A letra da canção. Então, vamos agora para o comando da questão. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Aí ele vai querer saber qual é a sequência textual, tá? Observem que mesmo sendo um gênero não tão utilizado por nós, por exemplo, a ladainha, né, um gênero mais antigo, um gênero utilizado por uma determinada parcela da sociedade, né? Não é tão utilizado pelos jovens, mas mesmo assim você consegue, dentro das características, fazer uma análise mais profunda. Então, vamos aqui para as opções. Então, pela utilização da sequência textual. Qual é a sequência textual? Grifem sempre o comando da questão. Ele quer que vocês analisem o quê? A sequência textual. Dentro de qual tipologia se encaixa mais essa ladainha? Vamos ver as opções. Letra A, expositiva, por discorrer sobre um determinado tema. Letra B, narrativa, por apresentar uma cadeia de ações. Letra C, injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. Letra D, descritiva, por enumerar características de um personagem. Letra D, argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude. E aí, qual vocês marcariam? Qual dessas tipologias se aproximou mais da ladainha? A expositiva, narrativa, injuntiva, descritiva ou argumentativa? Então, a opção correta, injuntiva, porque ela chama o interlocutor a participar, né? Inclusive, ele faz o uso do vocativo, né? Ele vai invocando, ó Senhor, tem piedade, né? Ele vai fazendo o uso também do vocativo. Vamos, então, para a segunda questão, né? Vocês estão vendo aí uma nuvem de palavras, né? Não sei se vocês estão acostumados com esse gênero textual. Ele é muito presente no programa da Fátima Bernardes, ela sempre coloca, né, a nuvem de palavras, as palavras que mais se destacaram ao longo da semana ou ao longo do dia nas principais redes sociais, né? Aqui nós temos thank you, graças, obrigado. Não vou ler as outras não, que eu não domino essas outras pronúncias não, mas por essas três palavras que a gente conseguiu identificar, porque mesmo sendo de outro idioma, a gente tem contato, né, com essas palavras, querendo ou não, por conta da globalização, a gente sempre tem contato com esses outros idiomas, principalmente o inglês e o espanhol. Os outros, certamente, também é a mesma palavra em outros idiomas. Qual a palavra? Palavra obrigado, né? Então, relacionado aí a um agradecimento. Então, vamos ao comando da questão. Nuvem de tags, nuvem de palavras ou nuvem de etiquetas é uma lista hierarquizada visualmente que tem a função de, mais uma vez, grifem lá o comando da questão. Ele quer saber qual é a função, né? Qual é a função dessa nuvem de etiquetas, né? Dessa lista que é hierarquizada, né? Segue uma sequência. Então, vamos lá. Qual é a função? Opção A, apresentar os itens relacionados a um conteúdo de modo a incitar uma análise de dados visualmente. Opção B, ilustrar o valor das palavras, que se destacam necessariamente em ordem de relevância a respeito de um tema. Letra C, descrever os principais conceitos ligados a determinada área do conhecimento com a respectiva significação. Letra D, fomentar análises críticas a partir da forma como se brinca com os dados sobre um determinado conteúdo estipulado. Ou letra E,
Compilar palavras relativas a um ramo do conhecimento em ordem alfabética. Estava em ordem alfabética, turma? Não, né? Vai ter sempre aquela opção que de cara vocês já vão logo eliminar. Resolver questões por eliminação é uma boa estratégia. Então, essa opção aí vocês já iam eliminar logo de cara, né? Então, vamos lá para a opção correta. Conseguiram identificar? Vamos ver? Então, apresentar os itens relacionados a um determinado conteúdo, né? A modo de incitar uma análise de dados visualmente, né? Na verdade, a nuvem de tags ou de etiquetas, ela é muito visual. Por quê? Porque algumas palavras ganham destaque, enquanto as outras vão ficando um pouco menor. Qual você vai visualizar primeiro? Certamente as que estão em maior destaque, com as cores mais fortes, né? Enquanto outras estão ali, né? Mais de forma secundária, tá certo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Próxima questão. Uma música também, né? Uma música bastante conhecida de Caetano Veloso, que diz assim: caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. No sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nasce nas bancas de revistas, me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Uma música bastante conhecida, né? Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Mais uma vez, não esqueçam de olhar a fonte, tá certo? Por ser um texto que a gente já conhece, certamente vocês conhecem essa música, pode até não ser o gênero musical que vocês mais gostam, mas por fazer parte, né, da música popular brasileira, certamente vocês já ouviram alguma vez, né? Então fica até um pouco mais fácil da gente analisar quando nós já temos conhecimento, ou já temos contato com esse texto, do que um texto que a gente está vendo pela primeira vez. Então, vamos para o comando da questão. É comum coexistirem sequências tipológicas e o mesmo gênero textual. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são... Olha só o que a questão quer. Eu falei para vocês no início da aula que pode acontecer de ter mais de uma tipologia textual em um mesmo texto. Então, eu posso ter a narração e a descrição, eu posso ter a exposição e a injunção, eu posso ter o dissertativo argumentativo com o injuntivo. Então, é possível fazer essa combinação das tipologias textuais. E isso acontece aqui na canção de Caetano Veloso. Existe essa fusão, essa mistura das tipologias textuais. Lembrando que sempre uma será predominante, né? Tem aquela que vai predominar. Então, vamos ver aqui quais são as características dessas tipologias que foram predominantes nessa canção. Letra A, vocês acham que foi a tipologia descritiva e argumentativa, pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. Letra B, dissertativo e argumentativo, pois o enunciador apresenta o seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. Letra C, seria um tipo expositivo e injuntivo, pois o enunciador fala dos seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. Letra D, narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo em que a descreve. Letra E, narrativo e injuntivo, pois o enunciador ensina o interlocutor como andar pelas ruas da cidade, contando sobre sua própria experiência. E aí? Lembram que nós temos 5 categorias, né? Nós temos 5 tipologias textuais. Quais são as predominantes na canção que nós analisamos de Caetano Veloso, né? Conseguiram descobrir? Vamos ver a resposta. Então, seria narrativo e descritivo, porque ele vai narrando, né? Ele vai narrando o que aconteceu. Ele até situa no tempo, né? Ele diz no sol de quase dezembro, né? Então, ele coloca aí, ele situa a questão do tempo. Ao mesmo passo que ele vai descrevendo, vai dando mais detalhes, né? E aí ele conta sobre as andanças na cidade ao mesmo tempo que vai descrevendo. Portanto, opção correta, narrativo e descritivo.
Outra questão do Enem, esse gênero textual é muito comum no Enem. Vocês vão ver muitos cartazes, muitas propagandas publicitárias, né? Muito anúncio que chama, né? Chama ali o leitor, o interlocutor a participar. Vão ver muitas campanhas que acontecem, né? Campanhas de todos os temas que acontecem na nossa sociedade. Então, tirinhas, charges, campanhas, textos publicitários são bastante comuns no Enem. Aqui no caso nós temos, né, sobre o bullying. Faz com que o bullying passe a história. Passe a história. Olha aquela crase ali, tá? Ele quer que ele avance, que ele fique lá na história, né? Seja algo lá no passado. Aí ele diz, stop, bullying. A um primeiro momento você pode até pensar, mas está em outro idioma. No entanto, são palavras que são bastante utilizadas por nós. Stop, né? Questão do estrangeirismo, faz muito parte do nosso cotidiano. A palavra bullying, também por ser um estrangeirismo, mas é muito recorrente, é muito trabalhado nas escolas, na televisão, nos jornais. Então, querendo ou não, é um tema que está aí vigente na nossa sociedade. Então, vamos ver aqui um pouquinho do cartaz. És vítima? Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é nada contigo. Não des troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bullying. Junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante. Não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Então, ele vai dando as etapas, né? Se você for vítima, você segue aqueles passos. Se você conhece alguma vítima, nunca deixes o teu amigo ou amiga sozinho ou sozinha. Assim farás com que ele se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Se você conhece o agressor, tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. E, turma, por mais que a gente fale tanto do bullying, a gente presencia isso o tempo inteiro nas escolas, né? Então, é algo que é muito falado e, às vezes, quem está passando ali, quem está sofrendo o bullying, fica calado, não tem coragem de denunciar. E aquele que está fazendo acha que é só uma brincadeira, né? Mas a brincadeira, a partir do momento que ela provoca o desconforto, que ela machuca, que ela traz consequências psicológicas e muitas vezes até consequências físicas, já deixou de ser brincadeira, né? Então fica aí a dica, a questão que foi do Enem, e fica a dica para todos vocês, estudantes, né, do ensino médio que estão assistindo essa aula, não seja aquele que pratica o bullying. E se você tem alguém por perto que pratica ou que é vítima, tente de alguma forma ajudá-lo, tá certo? Vamos então para o comando da questão. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no, né? Então é uma campanha como estratégia para acabar com o bullying. Está centrada em quê? Vamos ver. Letra A. Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. O que são as estruturas injuntivas? Aquela que está chamando, né? Dando uma ordem, um conselho, um pedido. Faz muito uso do vocativo. Variedade linguística, caracterizada do português europeu. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação do gênero como O e A. Combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa. Ou letra E, enunciados de cunho esperançoso, passe a história no título do cartaz. E aí, o que vocês marcariam? Essa tá fácil, né, turma? Vocês percebem que algumas não tem nada nem próximo da opção correta, né? Então, a opção correta é o uso, né, através das estruturas injuntivas, que são justamente os chamamentos. E o tempo todo ela vai dizendo denuncie, fale, acompanhe, veja. Então, essa é o uso da estrutura injuntiva. Então, turma, essas foram algumas questões do Enem. Assim, vocês vão encontrar dentro, tanto nas provas que vocês vão fazendo, nos simulados, como também no Enem.
Não confundam gêneros textuais com tipologias textuais. Quando falamos de gêneros textuais, está relacionado a tudo que está ligado ao nosso cotidiano. E as tipologias textuais são características fixas, né? São tipologias fixas. Então é isso. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.